Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Deco na área, Flamengo tem uma grande vitória, a performance não foi aquela que todos nós imaginávamos, mas valeu para o gasto, Flamengo 1-0, golaço do Bruno Henrique, jogador decisivo demais em clássico, o rei dos clássicos, né? Um chutaço de perna esquerda depois de um domínio maravilhoso, sem chances para o goleiro do Vasco da Gama. E o que a gente veio fazer aqui, né, nesse domingo, né? Tinha que gravar um vídeo desse falando sobre a postura de alguns jogadores do Vasco da Gama, o chororô de alguns jogadores do Vasco da Gama, dentre eles Verratti, né? O seu Verratti está achando que ele é o quê? Porra, pelo amor de Deus, né? Tentando desmerecer a vitória do Flamengo, tentando desmerecer o que o Flamengo vem construindo ao longo dos anos, né? Mais de 30 jogos aí, apenas 2 vitórias do Vasco da Gama. Isso é patético, né? Ou seja, seu Verratti falando que sempre o juiz favorecendo o Flamengo, né? Isso é inacreditável. E aí vem a resposta do Léo Pereira, né? O Plata também falou, mas o Léo Pereira foi enfático, né? Falou primeiramente sobre a escolha deles do gramado lá do Engenhão, gramado sintético, né? Muitos jogadores contrários ao gramado sintético e não falaram nada depois da escolha do Vasco da Gama em jogar no Engenhão, né? E ele fala, né, sobre a arbitragem, que os jogadores do Vasco da Gama poderiam ter sido expulsos. Os vascaínos vêm reclamando bastante de uma entrada do Wesley, que para mim foi para cartão amarelo. Tudo bem. Digamos que tenha sido para cartão vermelho, na opinião de muitos, né? Porque eu não sou dono da verdade. Para mim é cartão amarelo. Ah, vai falar, pô, o Deco é rubro-negro. Não, sou isento nas situações e, no caso, o Wesley deveria ter tomado apenas o cartão amarelo, né? Mas e o Verratti, a entrada dele, a solada dele no Varela? Ninguém vai falar rigorosamente nada? Vão se calar? Quanto o Vasco bateu no primeiro tempo? Só cartão amarelo, né? Engraçado. A tática deles foi a mesma tática utilizada, né, para parar o jogo do último jogo contra o Fluminense, por exemplo. Então os caras estão usando agora a tática, não estão ganhando a bola, estão usando a tática de parar o Flamengo com faltas, né, irritando o time rubro-negro, né? O time rubro-negro realmente ontem estava aquém do que todos nós esperávamos, né? Porém é um time extremamente qualificado. E aí, numa jogada individual, decide a partida, né? Então, seu Verratti, só um recadinho aqui, vai jogar mais bola e para de reclamar. Tá chato demais. Vocês não conseguem ganhar do Flamengo na bola e tem que ficar reclamando de arbitragem. Porra, é palhaçada isso, né? É palhaçada. Então, de agora em diante, vamos voltar a fazer alguns vídeos sobre essas situações, né? Chega de ouvir calado, né? De sempre o Flamengo ser o time beneficiado. Isso é ridículo, o que a gente escuta de alguns jogadores quando não conseguem ganhar na bola do Flamengo. Semana que vem tem o jogo da volta. O Flamengo pode jogar por um resultado igual, ou seja, pode perder por um gol de diferença que estará na final do Campeonato Carioca. Agora o jogo será no Maracanã, casa do Flamengo, né? Porque agora não podemos considerar mais o Maracanã a casa de todos, né? Porque o Vasco falou que não vamos jogar na casa do Flamengo, vamos jogar em outro estádio, um estádio isento. Então, cara, sinceramente, agora vamos jogar em casa, né? E foi vergonhoso também a questão da torcida, né? Do número de torcedores que compareceram ontem no Engenhão, no sábado de Carnaval, dificultaram o máximo, né? A culpa não é do torcedor, a culpa é de quem organizou o espetáculo. Então, vamos fazer agora que o Flamengo também faça, né, o seu papel e possa lotar o Maracanã para uma grande festa no Maracanã entre Flamengo e Vasco da Gama, né, que as duas torcidas encham o seu lado, né, para que possam fazer uma grande festa. Essa que é a graça do Campeonato Carioca, dos times cariocas, diferentemente de outros clubes do futebol brasileiro, que hoje não há, né, mais essa divisão meio a meio, uma coisa que me irrita profundamente, né? Para quem a galera que é mais antiga sabe do que eu tô falando, que a graça é você entrar no Maracanã, olhar lá, porra, a divisão das torcidas, né, a festa de ambos os lados. Isso é muito bacana no futebol brasileiro e que continua assim
durante um bom tempo, né? Com paz nos estádios, é isso que a gente sempre pede, é que a gente dá aquela zoada, brincada, gastada, mas sempre com respeito ao adversário, né? Mas não poderemos deixar de fazer esse vídeo, né? E ainda bem que teve alguém do lado do Flamengo que acabou respondendo às provocações do Verratti, né? Tentando já ganhar a arbitragem para o jogo de volta, né? Do Wagner Magalhães no sábado que vem, falei no domingo não, mas é no sábado que vem, no Maracanã, né? O Flamengo que teve alguns jogadores poupados, né? Que deveremos ter as voltas, né? Danilo, Alexandre, Juninho, De La Cruz, que também não entrou, né? Meu amigo Fábio da Família da Nação fez uma ótima pergunta aí sobre o jogador De La Cruz, né? E o Felipe Luiz disse que se não fosse no sintético poderia ter utilizado o atleta, né? Mas por isso que preservou não só ele, como 3 a 4 jogadores, né? Que desfalcaram o Flamengo, além de outros que estavam machucados, que é o caso do Everton Cebolinha, que é o caso do Michael, que ainda não temos a informação se poderão estar de volta para o segundo jogo da semifinal ou não do Campeonato Carioca, tá, gente? Então, o Flamengo, logicamente, precisa melhorar sua performance, muitos jogadores abaixo do que podem render, né? O caso, por exemplo, do Arrascaeta, né? Que ontem não conseguiu ser aquele jogador decisivo que a gente tanto espera, mas é aquilo que a gente fala, o Flamengo tem um ótimo time, um time muito qualificado, que qualquer um jogador pode decidir, como o Bruno Henrique decidiu, né? O Bruno Henrique que está numa pré-lista aí, junto com alguns jogadores do Flamengo, né? O lateral direito Wesley, o lateral esquerdo Alexandre, os dois zagueiros Danilo e Léo Ortiz e o meio-campista Gerson, então totalizando 6 jogadores aí na pré-lista do Dorival Júnior, né? Bruno Henrique sendo aí premiado, podemos dizer assim, com pelo menos seu nome estando na pré-lista. Se alguém me perguntar, Deco, você acredita que ele irá na lista final? Não acredito, tá? Mas para mim já é um prêmio para o jogador que há pouco tempo atrás estava parado, né? Há 1 ano e meio, 2 anos parado. Ninguém sabia qual poderia ser o futuro do atleta, né? Devido à idade elevada. E ele volta, é decisivo na Supercopa do Brasil, é o jogador que dá assistência para o gol decisivo da Copa do Brasil, decide novamente um primeiro jogo de semifinal de Campeonato Carioca, jogador que continua extremamente decisivo no Flamengo, né? Parabéns ao Bruno Henrique, que ele continue assim, porque esse é um verdadeiro ídolo da nação rubro-negra, na minha opinião. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês, daqui a pouquinho tem live aí do Marquinhos, né? Horário aqui inusitado nosso, mas a gente não poderia deixar de colocar a nossa opinião. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até daqui a pouco com o Marquinhos na live no canal Deca CRN. Abraços. Fui. Tchau, tchau.